estrada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Eu quero ser tua voz. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar? Senhor, abençoa os meus amados irmãos que estarão participando desse culto, os que estarão ouvindo a Tua palavra.
que nós possamos, acima de tudo, te prestar de um culto santo e agradável. Tu abençoes aqueles que irão estar nesse momento, juntos, como um povo, te louvando e te adorando. Nos abençoe. Aceite, mais uma vez nós te suplicamos, o nosso louvor e a nossa adoração, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Oremos. Bendito Deus, a Ti, Senhor,
seja o louvor, a honra, a glória, a majestade. Pai nosso, venho, Senhor, mais uma vez agradecer pelo dia de hoje que Tu graciosamente nos concede. Agradecer aos milagres diários que muitas vezes não enxergamos. Agradecer pela força que vem de Ti para continuarmos a caminhada. Agradecer ao Espírito Santo Consolador, que nos abraça e nos sopra aos ouvidos para não desistirmos. Agradecer a Ti, Jesus, por seu imensurável amor para com a humanidade. São tantos os motivos para agradecer que o coração se constrange a pedir. Na Sua palavra diz que devemos pedir, e neste momento eu clamo pelos enfermos de corpo e de alma. São tantas as formas de doenças, umas visíveis, outras não, mas em todas elas o corpo reage e traz sequelas. Clamo, Senhor, pelos enlutados que perderam seus queridos, que o Consolador acalme os seus corações. Clamo a Deus pelo planeta, pela humanidade em geral e especialmente pelas crianças e idosos, que são os mais vulneráveis. Clamo, Senhor, pelo Brasil e pela situação político-econômica, que possamos, como Igreja de Cristo Jesus, abrir os olhos para as necessidades do próximo, que não passemos de largo a Deus, que possamos agir como samaritano, que acolheu sem julgar, que não julguemos nosso irmão, porque muitas vezes não conhecemos a dor que ele carrega. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia, a pegar a cruz de Cristo e caminharmos como Ele caminhou, ter reações como Ele teve e amar como Ele amou. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o louvor de hoje, mas primeiramente estarei lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo 145, versículo de 8 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças. Senhor, os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar para iniciar nossos louvores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, graças damos, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos, ó Senhor Deus, diante de Ti, nesta noite de um dia abençoado por Ti, nesta noite que Te prestamos culto, Senhor Deus, culto de louvor, culto de adoração, Senhor Deus. Todos os atos desse culto estejam sendo agradáveis a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja recebendo, Senhor Deus, aceitando as nossas orações, ó Pai, as nossas petições, Senhor Deus, que os nossos louvores cheguem até a Ti, ó Pai, e sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Que o Espírito Santo esteja visitando, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar, dos que estão participando, dos que estão assistindo esse culto, ó Pai. E todos esses atos desse culto sejam para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar, o cântico é Adorai em Majestade.
irmãos. O cântico é Aqui Viemos Te Adorar. Vamos adorar ao Senhor. Aqui viemos Te adorar, ó Cristo, proclamar o Teu poder. Nos levantamos para o Teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração. Que a nossa vida no altar de Deus confie na nossa adoração. Aqui viemos Te adorar, ó Cristo, proclamar o Teu poder. Nos levantamos para o Teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração. Que a nossa vida no altar de Deus confie na nossa adoração. Que a nossa vida no altar de Deus confie na nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Edifica. Edifica em mim uma morada para Ti, lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor em Tua presença, ser cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti, em Tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso Santo, Santo, ó soberano e amado, glorioso Santo, 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 ó soberano e amado, glorioso Santo. Ó soberano e amado, glorioso Santo, Santo, ó soberano e amado, glorioso Santo, 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 ó soberano e amado, glorioso Santo. Ó soberano e amado, glorioso Santo, Reino Deus. Amém. Amados, queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versos 1 a 10,
vamos estar falando hoje sobre propósitos na vida de Esdras. Propósitos que ele colocou no seu coração e que vai servir para que nós também meditemos e tenhamos propósito nos nossos corações como cristãos, como servos do Senhor Jesus. Esdras 7, de 1 a 10, diz assim: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraioete, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abzua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do seu Deus, a mão do Senhor, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que ele pedira. Também subiram alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia no 1º dia do 5º mês e chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os estatutos e os seus juízos. Meus amados irmãos, então nós vamos entender um pouco sobre o que estava acontecendo com o povo de Israel e entender um pouco da vida de Esdras. Diz a palavra de Deus que os judeus estavam exilados na Babilônia. Os irmãos sabem que os irmãos foram levados lá, os judeus, para o exílio. Ciro, que era rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. Então, eles agora estavam debaixo da mão do rei Ciro, rei da Pérsia. Entre o ano de 559 a 530 a.C., ele decretou que os exilados retornassem a Jerusalém para a reconstrução do templo, levassem os tesouros do templo que tinham sido capturados. Então, Artaxerxes, que reinou entre 465 e 424 a.C., vai autorizar Esdras, que era sacerdote e também escriba, e junto com Neemias voltariam para Jerusalém para a reconstrução dos muros do templo. Então eles agora teriam que voltar e reconstruir os muros do templo. A viagem começou no 1º dia do mês de Nissan, que seria mais ou menos 8 de abril de 458 a.C., e chegou em Jerusalém no 1º dia do mês de Ab, que é mais ou menos 4 de agosto de 458 a.C. A viagem durou aproximadamente 4 meses e mais ou menos 1.440 quilômetros. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos já notar é que já nesta viagem, uma longa viagem, como diz aqui o versículo de número 6 e o versículo de número 9, a boa mão do Senhor estava com Esdras. Então Esdras tinha um propósito, ele queria voltar para Jerusalém, iria lá reconstruir os muros juntamente com Neemias, e ele então teve propósitos no seu coração, e eu queria estudar com os irmãos sobre esses propósitos.
E a primeira coisa que nós podemos ver é que ele era uma pessoa decidida. Diz o texto da palavra de Deus que ele tinha, no versículo de número 10, disposto no seu coração. A disposição. Ele iria se dedicar a realmente fazer aquilo que fosse bom para a obra, para o reino de Deus. Então Esdras estava disposto. E ele então começa nessa disposição no seu coração a fazer a primeira coisa, buscar a lei de Deus. Estava decidida ao estudo da palavra de Deus, da lei do Senhor. A Bíblia como regra de fé e prática. Só a Escritura nós vamos estudar sobre a reforma, mas um dos pontos da Escritura, um dos 4 solas é sola Escritura, somente as Escrituras. Então ele ia se preparar, procurar conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos de Deus, e ele tinha um propósito de conhecer. Ele queria então estudar. Então eu queria desafiar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a ter esse primeiro propósito. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Ela é rica, eficaz e verdadeira. E a palavra de Deus nos torna servos aptos a fazerem a vontade do Senhor. E ela nos orienta no caminho do Senhor. Então, prepare-se. Dedique-se ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vá a fundo, esteja disposto. Esse é o primeiro propósito que Esdras teve, de estar disposto a aprender a lei do Senhor. E ele já conhecia, mas ele iria estudar mais. Então, esta disposição. Eu queria desafiar você a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, para que você possa guardá-la no seu coração. Mas não só guardá-la, mas praticá-la, praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Esse foi o primeiro propósito de Esdras. Mas ele também, aqui no versículo 10, ele fala de um outro propósito. Além de buscar, ele iria cumprir. Diz aqui o versículo, no versículo 10. Para cumprir. Sabe, meus amados irmãos, quando você se dedica a algo e você começa a entender, a aprender, você começa então a colocar no seu coração um desejo de cumprir. O que é cumprir? Seria o seguinte: ele teria que realmente ter na sua vida aquilo que ele aprendeu. As pessoas tinham que ver na sua vida aquilo que ele aprendeu. Ele teria que mostrar na prática que ele era um homem que aprendeu a palavra de Deus e vivia esta palavra, era obediente a esta palavra. Meus amados irmãos, a vida de Esdras tem que ser um testemunho. E hoje nós temos que ser vidas que dão testemunho. Vidas que têm que ser realmente como os astros dos céus, que brilham e testemunham a luz de Cristo nas nossas vidas e nos nossos corações. A vida, os atos, o viver fala mais alto do que muitas palavras. Por isso é que nós temos que viver esta palavra de uma forma prática e verdadeira, obedecendo. Então, nós temos que ver que as palavras devem fazer parte da nossa vida quando nós falamos e praticamos. Nós não podemos apenas falar, nós temos que ser também aqueles que aquilo que nós falamos é visto nas suas vidas. Não pode haver separação entre o que eu prego, entre o que eu falo e o que eu pratico. Temos que ser exemplo. Como Jesus, que é o nosso supremo exemplo, nós temos que ser exemplo. As pessoas têm que ver frutos do reino na minha e na sua vida, nas nossas vidas, meus amados irmãos. E Esdras tinha este propósito, de que ele iria, então, em primeiro lugar, se dedicar, decidido a se dedicar ao estudo. Em segundo lugar, ele iria cumprir, ele iria praticar.
esses ensinamentos, a sua vida tinha que testemunhar isso para que ele pudesse ter autoridade. Isto é, aquele ditado, façam o que eu falo e não façam o que eu faço, não é o correto. O correto é, façam o que eu falo, porque o que eu falo eu faço, eu pratico. Então é isso que Esdras nos mostra nesse segundo propósito. Mas ele tinha um terceiro propósito também, ensinar em Israel os seus juízos, os seus estatutos. Então ele tinha um propósito que ele queria que os israelitas aprendessem sobre os decretos e sobre os ensinamentos do nosso Deus. Mas ele só poderia falar isso com autoridade. E sabe, meus amados irmãos, para nós ensinarmos, nós precisamos ter autoridade. Tem que ser vidas que realmente estejam aptas a ensinar, porque vivem os ensinamentos, vivem as orientações da palavra de Deus. E diz aqui que ele queria ensinar. Então, para ele ensinar, antes ele precisava não se descuidar desses ensinos. Ele tinha esta responsabilidade como servo. Ele teria que ensinar aos judeus, aos israelitas, sobre os decretos, sobre os estatutos, sobre os juízos do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto está nos falando sobre sermos realmente servos, discípulos que ensinam. E é interessante, né? O ensino é algo muito importante. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela se tornar adulta, não se desviará dele. Ensinar, ensinar, ensinar. Meus amados, como é que está a sua prática do ensinar? Você para momentos para mostrar que esta palavra é verdadeira, é rica, é eficaz? Se você abrir lá em 1 Timóteo 4,16 ou em Neemias 8, você vai ver do que eu estou falando. De ensinar esta palavra. Quando Deus fala para o povo judeu, quando entrar na terra prometida, eles deveriam falar para os seus filhos, ao se deitar, ao se levantar, ao caminhar, ao comer, em todos os momentos. O ensinamento de Deus deve estar presente na vida das pessoas, nas nossas vidas. Nós temos que ensinar na família, nós temos que mostrar para os nossos filhos, nós temos que mostrar para o nosso marido, para as nossas esposas, o ensino da palavra de Deus, porque Esdras fez este propósito e ele estava cumprindo. Então, meus amados irmãos, nós vemos 3 propósitos e eu gosto desta frase aqui, me encanta, no versículo de número 6. Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, vai lhe conceder tudo quanto ele pedira. Veja, Deus estava com a sua mão sobre Esdras e Deus o abençoou. Deus quer estar realmente com as suas mãos sobre as nossas vidas e nos abençoar. E Deus vai nos orientar, e Deus vai fazer com que nós sejamos servos abençoados e cuidados por Ele. Porque, repete no versículo de número 9, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Agora, meus amados, vamos pensar. Você tem sentido a boa mão de Deus sobre a sua vida? Você tem realmente se colocado nas mãos de Deus e falado, Senhor, eu quero buscar, eu vou me dispor a buscar os ensinamentos da Tua palavra. Mas não só buscar, eu vou cumprir esses ensinamentos. Eu vou realizar tudo aquilo que a Tua palavra trouxer para a minha vida. Vou ser um praticante. Mas não é somente isto, Senhor. Eu quero ser um ensinador. Eu quero ensinar as pessoas sobre a Tua palavra. Nós aprendemos com Esdras que ele teve propósitos. Ele queria estudar, cumprir e ensinar
a palavra de Deus. E eu espero de todo o meu coração que esse seja o seu propósito, o meu propósito sempre, como servos do Senhor. E eu tenho certeza de que a boa mão do Senhor vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, abençoa os meus amados irmãos, que nós sejamos como Esdras, vejamos o seu exemplo e tenhamos propósito nas nossas vidas. E o primeiro deles é estudar a tua palavra, para que ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Depois, Senhor, de estudar, eu quero cumprir esta palavra. Eu tenho que estudar, aprender e praticar. E eu quero levar esses ensinos adiante, ensinando aqueles que me cercam, para que eles possam conhecer que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa os meus amados irmãos que estão com estes propósitos, como Esdras. Que a tua boa mão esteja sobre eles, que eles se sintam abençoados. Tenham a certeza de que o Senhor irá cuidar, amparar, fortalecer, abençoar em todos os momentos. Te agradecemos pelo exemplo de Esdras e que nós possamos tê-lo nas nossas vidas, nos nossos corações. Aceita a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém.
Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém. Amém.